me chamo Amanda Patel, e para a primeira avaliação da matéria, o professor mandou a gente realizar a treliça, a realização dessa simulação do computacional da treliça. No caso, essa treliça vai conter como base o diâmetro de 25 milímetros, que a gente calculando a área para jogar no FENAP, o isotrópico em aço, no caso, e essa simulação, para realizar assim a simulação computacional, e com os engates nos pontos 1 e 2 e 19 e 20, mais a força do menos 300 kN negativo como base, para depois realizar o roteiro para realizar a modificação. Então, no caso, primeiros dados que forem entregues, os dados a partir disso, o que eu consegui obter pela dados de deformação seriam esses daqui, no caso. Você pode perceber que o menor 162, no caso aqui em cima, e os maiores o 50 positivo, no caso nessa lateral aqui, nessa diagonal. E a gente pode observar também que temos duas barras que não se tem a necessidade, que elas são dispensáveis, que seria essa daqui do zero, essas duas do campo, no caso, essa daqui e essa daqui na realização. E vou mostrar também o tema força, vamos mostrar o força axial, no caso. Para a força axial, a gente observando também, vai dar zero naqueles dois pontos das laterais. Então, são barras que podem ser dispensáveis, como dito anteriormente. E daí a gente pode observar agora, com os valores colocados certinhos, mais a tabela de coloração ali. Então, a gente tem as compressões e as trações. No caso, aqui em cima, a compressão, como sendo o maior valor, 80 mil, quer dizer. E daí, percebe-se que vai distribuindo e diminuindo esse valor, no caso, até lá. Por isso, desse zero no campo, né? Pela padronização, você pode, digamos, compreender o que está acontecendo. E embaixo tudo zero, série para essa liga para alumínio, no caso. Aí, realizando isso e alterando para alumínio, quando a gente pega... Deixa eu pôr do lado aqui. A gente pegando a deformação, por exemplo, vou pôr de volta aqui. Opa. Para a deformação, por exemplo, eu vou pegar e vou mudar aqui para deixar os mesmos valores. Ó, você comparando tanto um quanto o outro, quando a gente mudou para liga, quando foi mudado para liga de alumínio, né? Sendo da esquerda o do aço e o da direita o de alumínio, a gente consegue perceber que os valores são os mesmos, não houve alteração, se você olhar bem, ó, não interferiu, né? No caso, não foi interferido. Com o mesmo resultado, a mesma coisa aí de zeros nas laterais, podendo excluir essas barras, né?
E as trações e as compressões, todas as mesmas, quando comparado. E daí foi para a segunda, com as deformações, no caso, né? Com a segunda, o segundo, ele pede para mudar o sentido dessa força que foi aplicada do 30 kN para realizar, do 300 kN, do 30 kN, para realizar a análise novamente. Então, só que positivo, no caso. Aí eu realizei, aqui, no caso, o aço também já está bem certinho aqui. A gente pode até comparar também, se você pegar o positivo do aço juntamente aqui do lado. Se você pegar, por exemplo, o alumínio ou o aço, você vai perceber que esses valores são negativos. Cadê? Deixa eu só mudar aqui de novo. Ó, com a gente comparando os seguintes valores. Deixa eu fechar aqui só para ver certinho, no caso. Nós conseguimos perceber que o que aqui era compressão, aqui se tornou tração, né? Os valores, eles apenas... as barras continuaram com as mesmas tensão de força, no caso, e a única coisa que mudou foi o valor, o mesmo, mais de tração passou para compressão e de compressão passou para tração. Você pode perceber que todas acabaram mudando, né? Podendo até os valores aqui. Enxergar melhor, mas todos os valores continuaram os mesmos. Só mudou o sinal, no caso, tração e compressão, também com os 2 zeros nas laterais, as duas barras, essas duas barras índices com 0, no caso que podemos também excluí-las, né, como dito anteriormente. Também eu, deixa eu pôr a outra visualização aqui para ter uma noção melhor. 33. Por a deformação para ver certinho. Aí, olhando isso, comparando também a deformação, ocorreu o mesmo processo, né? Deixa eu só mostrar, deu 48 equações. A mesma coisa ocorreu com esse daqui também. Deram-se 48 equações. Peraí, como vai aparecendo. Sim. 48 equações. Então, a gente tem... Vou aumentar para ver certinho. Ó, a gente vai ter os mesmos valores, né? No caso da deformação, você pode perceber que as maiores deformações são na parte de cima, né? Positivas ali, sendo o 162,97. No caso, negativas como sendo o 50. Né? Perceber certinho as barras. A maioria se concentra nessa região, no caso, e vai... Então, seria isso. E temos também
essa mesma barra na liga de alumínio. Também obteve o mesmo resultado, né? Que eu coloquei o valor negativo, uma liga de alumínio, e se você fizer a comparação, vai realmente obter os mesmos resultados, tanto positivo quanto negativo, tanto de tração, quanto compressão, quanto a deformação. Então, seria isso.